A fiel torcida do Corinthians está em polvorosa. O clima nos bastidores do Timão esquentou de forma inesperada e, como se não bastasse, o atacante Roger Guedes decidiu abrir o jogo. Ele revelou um segredo guardado a 7 chaves pela diretoria do clube por mais de 20 anos, a existência de um esquema de gestão que privilegiava interesses pessoais em detrimento do bem-estar do time e dos torcedores. Isso mesmo, torcedor! Uma informação que pode mudar a percepção que temos sobre o nosso querido alvinegro e suas estratégias. O que será que ele disse? Qual é a verdade oculta que por tanto tempo foi escondida e que agora vem à tona como uma bomba? Vamos juntos explorar esta revelação que promete sacudir não só o clube, mas também os corações apaixonados da torcida. Desde que a notícia começou a circular, as reações foram intensas. A fiel, sempre atenta e ávida por novidades, não perdeu tempo em discutir as possíveis implicações dessa informação. O que poderia ser uma simples declaração se transformou em um verdadeiro festival de especulações nas redes sociais e nas arquibancadas. Afinal, quando um jogador com a importância de Guedes coloca em dúvida o que sabemos sobre a gestão do Corinthians, é preciso prestar atenção. Ao longo dos anos, o Corinthians se tornou um dos clubes mais respeitados do Brasil, com uma rica história e uma identidade forte, mas agora, com essa revelação, será que estamos vendo uma nova luz sobre o que acontece por trás das cortinas? Essa situação não é apenas uma questão de uma declaração impactante. Estamos falando de um segredo que, segundo Guedes, envolve decisões cruciais que moldaram o presente e o futuro do Corinthians. A revelação toca em aspectos que vão além do campo, envolvendo o planejamento estratégico do clube e a relação que a diretoria mantém com os atletas. E o que mais preocupa a torcida é que, por mais de 2 décadas, essa verdade ficou oculta, como se fosse um tabu que ninguém se atrevia a discutir abertamente. Agora, a pergunta que não quer calar é: por que isso foi escondido? O que mais está por trás dessa cortina de fumaça? Neste vídeo, vamos explorar não apenas a declaração de Guedes, mas também como isso pode afetar diretamente a nossa trajetória no Campeonato Brasileiro e nas competições em que estamos envolvidos. A expectativa é de que essa revelação gere um verdadeiro efeito dominó, influenciando desde a tática do técnico até a relação do clube com novos reforços. Então, se você é um verdadeiro apaixonado pelo Timão, não pode perder essa análise completa. Vamos nos aprofundar em cada detalhe e descobrir o que essa bomba significa para o nosso futuro. Antes de mergulharmos nos detalhes dessa notícia impactante, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. A sua participação é fundamental para continuarmos trazendo as melhores análises e informações sobre o Corinthians. Agora, respira fundo e vamos juntos decifrar esse mistério que promete agitar os próximos meses do nosso amado clube. Para entendermos o impacto da revelação de Roger Guedes, é crucial analisarmos o cenário tático do Corinthians. O time, que atualmente enfrenta uma fase desafiadora na tabela do Campeonato Brasileiro, pode ver seus rumos mudarem drasticamente com as informações que vieram à tona. Quando um jogador tão influente como Guedes fala sobre segredos da diretoria, não estamos apenas falando de um aspecto emocional ou de imagem, mas sim de um potencial impacto nas escolhas táticas do técnico, nas formações e, consequentemente, no desempenho do time em campo. A revelação de Guedes pode ser a chave que abre a porta para uma nova abordagem tática. A relação entre o que foi exposto e as decisões do treinador é direta. Se o segredo envolve manipulações que influenciaram a formação do elenco e as escolhas de jogadores, isso pode levar o técnico a repensar suas estratégias. A fiel torcida sabe que uma simples alteração na tática pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Imagine que esse segredo esteja relacionado a uma estratégia de contratação que sempre beneficiou apenas alguns atletas em detrimento de outros. Essa situação gera um ambiente de desconfiança e pode afetar a moral do grupo. A pressão está em jogo, e a reação do time diante dessa nova realidade será crucial. Guedes, ao fazer essa revelação, pode estar acendendo um alerta para que o técnico repense não apenas sua formação, mas também suas táticas e convicções sobre os jogadores que tem à sua disposição. Essa reflexão pode resultar em mudanças significativas no posicionamento em campo, na dinâmica de jogo e até mesmo na interação entre os atletas.
Além disso, a revelação de Guedes pode proporcionar uma nova oportunidade para o técnico avaliar quais jogadores realmente têm potencial para se destacar em diferentes cenários. Se o segredo envolvia a natureza da relação entre a diretoria e os atletas, essa pode ser a chance de reformular a equipe, trazendo à tona novas habilidades e talentos que estavam escondidos sob a sombra desse mistério. Jogadores que antes eram subestimados podem agora ter a chance de brilhar, e isso certamente energizaria a torcida, que está sempre em busca de ver sua equipe lutando e se superando. O impacto dessa revelação também se estende à forma como o técnico pode utilizar suas peças. Se a confiança na diretoria e no comando técnico foi abalada, isso pode levar a uma mudança na mentalidade do grupo. Jogadores que se sentem valorizados tendem a render mais, e essa nova atmosfera pode ser exatamente o que o Corinthians precisa para reagir na competição. A torcida, por sua vez, ficará atenta a essas mudanças, torcendo para que a equipe encontre um novo caminho. E, claro, não podemos esquecer do impacto que essa revelação terá nas futuras contratações. O mercado de transferência é um ambiente dinâmico e muitas vezes implacável. Se o Corinthians estava, de alguma forma, preso a uma política de contratações que se baseava em segredos e informações restritas, agora, com a luz sobre essa questão, o clube pode ter a oportunidade de adotar uma abordagem mais transparente e eficaz. Novos jogadores poderão ser atraídos, e essa mudança pode até ajudar a curar as feridas de uma torcida que anseia por um Corinthians forte, competitivo e respeitado em todos os âmbitos. Fica a pergunta, então, como a Fiel enxerga essa nova perspectiva? A confiança na diretoria e no comando técnico pode ser abalada, mas também pode surgir uma nova onda de esperança. O que você, torcedor, acha que deve acontecer agora? É hora de esperar por mudanças ou de exigir explicações? Deixe sua opinião nos comentários. Sua voz é a mais importante na arquibancada da internet. Agora, vamos adentrar no ângulo de mercado que a revelação de Roger Guedes traz à tona. Quando um jogador expõe um segredo que ficou oculto por tantos anos dentro da diretoria do Corinthians, não estamos apenas falando de um impacto no dia a dia do clube, mas também em suas estratégias no mercado de transferências. O que isso pode significar para o futuro das contratações e como a relação com os jogadores pode ser ressignificada? Vamos explorar. Transparência nas negociações. A revelação de Guedes pode ser um divisor de águas nas negociações com atletas que estão em vista. Em um cenário onde o Corinthians pode ter se baseado em uma política de contratações envolta em mistério, a transparência pode ser a chave para atrair novos talentos. Jogadores que antes podiam hesitar em se juntar ao timão devido a rumores ou incertezas sobre a gestão agora podem se sentir mais confiantes em assinar com o clube. Isso é fundamental em um momento em que o Corinthians busca não apenas reforços, mas jogadores que se identifiquem com a filosofia e a paixão do clube. Mudança de atitude com o elenco atual. Além disso, essa revelação pode impactar diretamente a maneira como a diretoria lida com os atletas que já estão no elenco. Se a relação entre a diretoria e os jogadores teve, de alguma forma, uma mudança devido a esse segredo, é preciso fazer uma análise de como isso afeta a moral do grupo. Jogadores que se sentem desvalorizados ou que foram deixados de lado podem agora ver uma oportunidade de reverter essa situação e mostrar seu valor. O Corinthians sempre foi conhecido por sua capacidade de formar talentos, e agora pode ser o momento ideal para dar voz e espaço a jogadores que estavam à sombra de estrelas consagradas. Competitividade no mercado de transferências. E não podemos esquecer que o mercado de transferências é extremamente competitivo. A concorrência por jogadores de qualidade é feroz, e a transparência pode dar ao Corinthians uma vantagem. Se a diretoria souber capitalizar sobre essa nova fase, pode ser possível não apenas trazer jogadores talentosos, mas também criar um ambiente onde esses atletas se sintam valorizados e motivados a dar o seu melhor. Isso é algo que a torcida anseia ver, um elenco unido, que acredita no projeto do clube e que está disposto a lutar até o fim em busca de títulos. Fortalecimento dos laços com ídolos. A relação do Corinthians com seus ídolos também pode ser afetada por essa revelação. Se a diretoria for vista como mais transparente e aberta ao diálogo, isso pode estreitar os laços com aqueles jogadores que já fazem parte da história do clube. Ninguém quer ver um ídolo saindo pelas portas dos fundos, certo?
Uma abordagem mais honesta pode ajudar a conservar e fortalecer esses laços, permitindo que jogadores como Guedes e outros se sintam parte de algo maior, um projeto que se reafirma a cada dia. Expectativas para o futuro do mercado assim. O que podemos esperar do mercado após essa revelação bombástica? É um momento de transformação e renovação. E, como sempre, a torcida tem um papel fundamental nesse processo. O que vocês acham que deve ser a prioridade da diretoria agora? Novas contratações, a valorização dos jogadores atuais ou até mesmo uma reavaliação do projeto como um todo? A sua opinião é importante e queremos ouvir. Deixe seus comentários e vamos juntos construir essa visão sobre o futuro do Timão. Vamos agora refletir sobre o impacto histórico que a revelação do segredo exposto por Roger Guedes pode ter sobre o Corinthians. Afinal, quando olhamos para os 20 anos de gestão da diretoria, percebemos que muitos eventos e decisões moldaram a identidade do clube que conhecemos hoje. O que essa nova informação diz sobre o passado e como isso pode influenciar o presente e o futuro do Timão? O Corinthians sempre foi um clube recheado de histórias, de vitórias gloriosas e também de desafios. Ao longo dos últimos 20 anos, a diretoria fez escolhas que muitas vezes pareciam acertadas, mas com a revelação de Guedes, surge a dúvida: quantas dessas decisões foram realmente transparentes e benéficas para o clube? O segredo guardado pode ser um reflexo de uma cultura de gestão que priorizava interesses pessoais ou estratégias encobertas. Isso levanta questões sérias sobre a governança do Timão. Vamos lembrar de eventos marcantes da história do Corinthians, como a conquista da Libertadores em 2012. Esse triunfo foi fruto de um trabalho conjunto, onde a confiança e a transparência foram fundamentais. No entanto, se a diretoria carregou por tanto tempo um segredo que poderia ter influenciado negativamente essas conquistas, será que a fiel torcida pode enxergar isso agora como uma prática que precisa ser extinta? O passado nos ensina, e não podemos esquecer dele. Cada passo dado nos últimos anos agora ganha um novo significado à luz dessa revelação. Além disso, essa questão não envolve apenas os erros do passado, mas também as oportunidades que foram perdidas. Jogadores que poderiam ter chegado ao Corinthians e se destacado podem ter hesitado em aceitar propostas devido a incertezas sobre a gestão do clube. Um exemplo claro é a negociação frustrada com certos ídolos que poderiam ter vestido a camisa alvinegra, mas optaram por outros clubes em razão da falta de clareza nas decisões da diretoria. Agora, com essa nova etapa, é possível que o Corinthians abra as portas para um futuro mais promissor, onde a transparência e a ética estejam no centro das decisões. Isso não só traria novos talentos, mas também resgataria a confiança da torcida, algo que é fundamental para a identidade do clube. E quando falamos sobre identidade, não podemos esquecer que a Fiel é uma parte vital dessa história. A torcida sempre se fez presente, apoiando o time em momentos bons e ruins. A reação da Fiel a essa revelação pode ser um indicativo de como o clube será visto nos próximos anos. Se os torcedores sentirem que a diretoria está disposta a mudar e a se tornar mais transparente, isso pode resultar em um renascimento da paixão e da união entre clube e torcida. Todos juntos, lutando por um objetivo comum. Portanto, o que podemos dizer sobre o futuro do Corinthians após essa revelação? A história nos trouxe até aqui, mas o que faremos a partir de agora? Como podemos garantir que os erros do passado não se repitam? O que você, torcedor, acha que deve ser feito para que o Timão siga em frente de forma sólida e transparente? Compartilhe suas ideias e visões nos comentários. Ao chegarmos ao final da nossa análise sobre a revelação bombástica de Roger Guedes, é hora de integrar todos os ângulos discutidos e refletir sobre o que isso significa para o futuro do Corinthians. O impacto dessa declaração não deve ser subestimado e, agora, mais do que nunca, a fiel torcida tem um papel fundamental na construção do que está por vir. Juntos, vamos decifrar as perspectivas futuras para o nosso amado Timão. Primeiramente, a revelação de Guedes traz à tona um momento de transformação. A mudança nas relações entre a diretoria e os jogadores pode ser o primeiro passo para um ambiente mais saudável e produtivo. Se a transparência se tornar uma prática comum no clube, isso poderá resultar em um aumento da confiança e da harmonia entre todos os envolvidos. O time pode se tornar mais forte e unido, refletindo isso em campo com performances superiores e resultados positivos.
No aspecto tático, as decisões do técnico sobre a formação do time podem mudar conforme a nova atmosfera que se cria. Jogadores que antes estavam à sombra de estratégias obscuras podem se destacar e trazer um novo brilho ao elenco. Se a equipe sentir que tem a confiança da diretoria e que suas vozes são ouvidas, isso pode gerar uma motivação extra para buscar vitórias e títulos. E, claro, a torcida vibrando nas arquibancadas, impulsionando ainda mais essa energia positiva. Quanto ao mercado de transferências, a mudança de cenário pode abrir portas para novas contratações, trazendo talentos que se identificam com a filosofia do clube. Se a diretoria agir com transparência, será possível resgatar a credibilidade do Corinthians no mercado. Jogadores que antes hesitavam em vir para o clube podem agora ver uma nova oportunidade de se juntar a um projeto sólido e promissor, gerando uma onda de esperança para a torcida. Além disso, a história dos últimos 20 anos de segredos na diretoria do Corinthians não pode ser ignorada. Essa revelação é uma oportunidade de reescrever a narrativa do clube, onde a confiança e a transparência prevalecem. A fiel torcida, sempre apaixonada, tem o poder de influenciar essa nova fase. A união entre torcida e diretoria pode ser a chave para um Corinthians mais forte, que busca não apenas vitórias, mas também uma identidade renovada e respeitada. E, por último, mas não menos importante, precisamos refletir sobre o papel da fiel torcida nesse novo capítulo. A paixão e o amor que os corintianos têm pelo clube são inegáveis, e agora, mais do que nunca, é hora de se unirem em prol de um objetivo comum. O apoio da torcida será fundamental para essa transformação. É a hora de acreditar, de exigir e de apoiar. O Corinthians é grande, e a história continua sendo escrita a cada dia. Assim, para fechar essa nossa análise, deixo uma pergunta. Você acredita que o Corinthians está pronto para abraçar essa nova fase? O que você espera ver do Timão nos próximos meses? Deixe suas opiniões e reflexões nos comentários. Sua voz é essencial para nós, e juntos vamos seguir vibrando e torcendo pelo nosso amado Corinthians. Que venham os próximos desafios, e que a Fiel continue sempre ao lado do Timão.